com atraso, tá certo. Bom, boa noite, pessoal. Todo mundo que está acompanhando a gente aqui, que estava esperando pelo webinar. Nesse webinar a gente vai falar sobre Scrum e Manifesto Ágil, sobre cultura ágil, né? Temos dois convidados hoje aqui com a gente, muito especiais e que tiveram a delicadeza de ceder um tempo aqui para conversar com a gente hoje sobre Scrum, sobre cultura ágil, sobre manifesto ágil, pilares do Scrum, várias coisas legais. Temos a Lívia, que trabalha na Monitora como Product Owner. Boa noite, Lívia, tudo bem com você? Boa noite, pessoal, tudo bom? Tudo certo, cara. Agostinho, agradeço pelo convite aí. É a minha primeira vez participando de um webinar, tô meio nervosa. Mas espero ter o que agregar aí. Será que é bom a gente começar com uma apresentação? Pode se apresentar, por que não? Começa assim, Lívia, se quiser, manda bala. Meu nome é Lívia, eu atuo como Product Owner na Monitora, né? Eu atuo numa área que chama Digital Services, então a gente presta serviço para empresas que nos contratam como outsourcing, ou vários clientes que nos buscam aí para desenvolver projetos na região, fora da região. E acho que é isso. Beleza, Lívia, depois a gente vai explorar um pouco mais essa sua experiência. Obrigado pela apresentação. Imagina. Boa noite, Douglas. O Douglas está falando com a gente a partir da Suécia. O Douglas trabalha no European Spallation Source, é isso, Douglas? Exatamente, boa noite a todos. No momento estou aqui na Suécia, 1 ano e 9 meses agora, nesse mês de setembro, isso mesmo, European Spallation Source. Bom, background, eu sou formado em engenharia de computação, né? Nos formamos juntos, Federal de São Carlos. Mas antes disso eu já tinha alguma experiência, já tinha atuado 5 anos já nessa área de desenvolvimento de software, então eu ingressei na universidade um pouco mais velho ali e concluí em 2010 e de lá para cá algumas experiências, dentre elas essa com o Scrum em alguns projetos. Agradeço aí o Monitor, a vocês pelo convite, com certeza vai ser um momento bem bacana para a gente trocar experiências, aprendermos algumas coisas juntos aí, vai ser bem legal. Beleza, Douglas, obrigado. Bom, eu sou Agostinho, trabalho na Monitora vai fazer 6 anos já, acho que fez 6 anos, na verdade, essa semana, e eu estou desde 2017 como líder de equipe, né, uma equipe de desenvolvimento, trabalhando com projetos aí na área de aviação, mas são projetos de finanças, né, são sistemas de finanças, e sempre trabalhando com Scrum, principalmente nessa fase já como um líder de equipe. Então, eu vou começar aqui com algumas perguntas, algumas questões mais para a gente quebrar o gelo, ficar um pouco mais à vontade e depois a gente entra em temas talvez um pouco mais complexos aí. A ideia aqui desse webinar hoje não é dar uma introdução sobre Scrum ou dar uma introdução sobre agilismo ou manifesto ágil, mas nós vamos, em certos momentos, tocar em conceitos, como aplicar esses conceitos no dia a dia, experiências, etc. O foco aqui vai ser mais na troca de experiências, né? Mas também eu tenho um roteiro aqui mais ou menos preparado, até ontem eu pude conversar um pouco com o Douglas, a Lívia eu já conheço de mais longa data, vamos dizer assim, e tem uma ideia dos projetos com os quais ela trabalha, mas não especificamente, então para mim também vai ser interessante ouvir um pouco mais da Lívia hoje. Mas eu vou também seguir aqui perguntas que possam aparecer no chat, pelo que eu vi está habilitado o chat aqui do Zoom. Então, se tiverem perguntas, na medida do possível, eu vou procurar encaixá-las aqui no meio da discussão. Bom, vamos lá.
A primeira coisa que eu queria trazer é a visão que vocês tinham, talvez, sobre Scrum ou sobre agilismo, metodologias ágeis, antes, né, de começar a trabalhar profissionalmente com isso. Douglas, eu vou começar com você. Você tem uma história longa, eu acho, como desenvolvedor, e eu vou procurar explorar isso, trazendo de vez em quando a perspectiva aí de alguém que é do time de desenvolvimento, né, que representa o time de desenvolvimento, que é um dos papéis do Scrum. Então, se você pudesse contar um pouquinho, qual que era a tua experiência prévia, como é que você começou a se envolver com desenvolvimento? Pode começar lá na época que você programava no caderno ainda. E o primeiro contato profissional que você teve com Scrum, com metodologias ágeis, como é que foi isso? Sim. Bem por aí mesmo. Comecei no caderno, até tô com minhas notinhas aqui. Eu sou old school, você sabe, né? Tem que ter alguma notinha ali, senão eu me perco. Enfim, como eu comentei aí, quando eu ingressei na universidade, eu já tinha uma bagagem, já tinha uma experiência, porque eu fiz o curso técnico em processamento de dados, ingressei no mercado de trabalho, já comecei a trabalhar como desenvolvedor, programador. Então, aquela época, antes da faculdade, você pode imaginar, né? Indústria, né? Então, eu trabalhei em indústria, era indústria gráfica, e no Brasil, eu vejo com bons olhos hoje esse tipo de iniciativa de estar buscando conceito, estar buscando troca de experiências e tudo mais. Porque na época em que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, a coisa era o caos, né? Então, a gente era conforme a demanda e a gente tentava no dia a dia resolver os problemas, entregar as soluções ali, mas era bem complicado. E foi aí também uma das motivações para eu buscar o curso, né, fazer a graduação, engenharia de computação. Eu sempre quis essa área, trabalhar com desenvolvimento de software. E ainda na universidade, eu lembro que nós tivemos contatos aí com algumas dessas metodologias dentro das disciplinas, por exemplo, de engenharia de software. Eu lembro CMMI, PMBOK, algumas coisas que a gente já começou a vislumbrar algo que estava ali surgindo como nessa direção do agilismo, vamos dizer, né? Mas eu voltando para o mercado de trabalho com a conclusão da graduação é que eu fui realmente trabalhar com essas novas metodologias. No primeiro momento, eu ainda tive contato com o método Waterfall, então ainda era aquela estrutura toda amarrada, engessada, né? Documentação, um grande período de análise de requisitos, né? Entender o que é necessário para você, como desenvolvedor, implementar e entregar. E só depois de um tempo é que eu fui começar a ter contato com essas novas metodologias. Meu primeiro contato com o Scrum foi em Campinas, a empresa Dayton Group. Ainda foi uma experiência ainda, vamos dizer, imatura, porque foi um primeiro contato. O time não aplicava realmente o que o Scrum sugere, então não tinha a cartilha do Scrum pela letra. Algo que eu acho que é complicado você ter 100%, mas esse meu primeiro contato não foi... eu não considero exatamente como um método ágil, porque o pessoal era um pessoal mais antigo, já com uma bagagem, experiência em desenvolvimento de soluções de software. Então, assim, a gente acaba trazendo muitos vícios. Mas acabou abrindo um pouco minha cabeça. Então, eu comecei a buscar mais. E eu mencionei o PMBOK. O PMBOK eu apliquei ele ainda na UFSCar, num projeto de iniciação científica, e ele ainda é muito amarrado. Eu saí da universidade com o modelo PMBOK. Quando eu entrei em contato com esses novos métodos ágeis, eu tinha muito preconceito. Eu era um dos caras, né, os dinossauros lá que não, isso aí não vai dar certo. Eu era crítico, muito crítico disso aí no começo. Então, assim, o meu primeiro contato não foi legal, mas conforme eu fui abrindo a minha mente, falei, não, vamos tentar aplicar isso aí. Eu comecei a ter boas experiências.
o que eu até mencionei para você quando você me perguntou, descreve um pouco aí desse contato que você teve. O primeiro que eu tive, vamos dizer, eu vislumbrei um pouco mais dos potenciais e comecei a abraçar mesmo essa metodologia. Foi um projeto para o Skype, projeto grande, internacional, lidava com times do mundo todo. Então, tinha pessoal, o PO estava na Hungria, parte do time de desenvolvimento dos Estados Unidos, a gente no Brasil dando suporte. E foi bem bacana. Eu vi as coisas acontecendo muito por conta do uso da metodologia. E ali eles aplicavam mesmo. Era algo que estava ainda incipiente no Brasil, mas ali eu aprendi muita coisa e eu trago aquilo ainda como uma referência boa. Acho que a gente vai Sim, lidar depois com outras sim, referências sim, minhas ao sim, longo do sim. tempo, mas assim, essa minha primeira experiência, como eu falei, no primeiro momento teve esse choque, né? Eu fui muito resistente, mas depois a gente vai se abrindo, né? Então, eu acho que com o tempo a gente acaba ganhando um pouco mais de maturidade, a gente acaba aprendendo a ouvir mais e falar menos, né? Também tem isso. Sim. Porque a gente às vezes traz muito, eu trabalhei com isso por N anos, e então eu acho que eu sei o que tem que ser feito, como tem que ser feito, e na verdade não. Acho que o Scrum um dos pilares, como até a gente conversou um pouco ontem, é essa questão mesmo, você está aberto e é isso que vai trazer essa riqueza, né, do resultado. Legal, legal. Lívia, se você pudesse falar também para a gente desse seu primeiro contato com o Scrum ou com alguma outra metodologia ágil, como é que foi isso para você? Bom, meu primeiro contato com o Scrum, eu devo ter visto alguma coisa sobre o Scrum na faculdade, mas para ser bem sincero, eu não lembro. E se eu vi, era uma coisa de bicho de sete cabeças, assim, não era uma coisa que eu saí da faculdade sabendo do que se tratava. Meu primeiro contato com o Scrum foi na primeira empresa que eu trabalhei, né, na área de TI, que foi no meu último ano de faculdade. E foi uma experiência muito boa para mim, porque era uma empresa que tinha o processo do Scrum muito bem definido, assim. Eu nunca trabalhei em uma empresa onde o processo funcionava tão bem, né? Era lindo, assim, de ver. Eles tinham todas as cerimônias, a dele era sempre na mesma hora, o planejamento no mesmo dia, tinha sempre a mesma duração, tinha planejamento para o time de desenvolvimento, tinha planejamento do time de homologação, né, que era o QA, e tudo funcionava assim, mecanicamente, assim, era lindo. E aí, quando eu saí de lá, eu achava que aquilo ali era o default, sabe? Eu achava que era automático, que ia ser assim em todas as empresas que eu trabalhasse. E aí, na minha segunda experiência, eu vi que não era assim, né? Eu entrei numa empresa completamente diferente, que eu lembro que na entrevista ele falou, que a gente tenta seguir o Scrum. E minha reação era assim, vocês tentam? Como assim vocês tentam? E aí, quando eu entrei, eu lembro que eu tinha uma expectativa de, não, eu vou mudar isso aqui, eu sei como funciona, eu vou aplicar tudo aqui, vai ser lindo. E aí foi onde eu aprendi que um dos fatores que a gente tem que enfrentar no mercado de trabalho é a cultura da empresa, né? Então, mesmo você sabendo como deve ser feito, não quer dizer que você vai chegar ali e vai mudar tudo, vai ser tudo lindo, tudo vai acontecer magicamente. E aí eu tive essa experiência que foi boa para eu ver os dois lados, né? Ver como que aí nesse momento eu vi os dois lados, né? Eu vi como que era o processo funcionando perfeitamente e vi como era não ter muito processo ou nenhum processo. E aí a minha experiência na Monitora veio para eu considero que é um mais próximo do mundo real, assim, sabe? Onde a gente vê que a gente tem que adaptar os processos para que as coisas aconteçam de forma melhor para aquele projeto, né? Porque a gente sabe que no mundo da TI é tudo muito, muito dinâmico. As coisas mudam muito de um projeto para o outro, de acordo com as tecnologias que a gente usa, de acordo com as características do projeto, né? Se é escopo fechado, escopo aberto, se enfim, se tem uma tecnologia X, a tecnologia Y, se é curto prazo, longo prazo.
Então, tudo muda bastante. E aí, na Monitora, eu consigo aplicar essa melhoria do processo, né? Tipo, o processo é esse, mas para esse projeto funciona melhor se a gente fizer assim, ou vamos adaptar e fazer desse jeito, fazer assim, fazer assado. Então, isso para mim é uma experiência bem rica, assim. Legal, legal, Lívia, muito obrigado. Acho que era mais ou menos nesse caminho que eu queria seguir. No meu caso, a minha primeira experiência com Scrum foi na Monitora, quando estava como desenvolvedor, né? É o mesmo time que eu estou hoje, mas os demais membros eram totalmente diferentes. E a gente ainda tinha uma ideia muito, como é que eu vou dizer, indefinida do que era exatamente que a gente deveria fazer. Eu não tinha conhecimento de Scrum. Na faculdade, Douglas, o que a gente teve de contato foi alguma coisa de XP, de falar apenas de metodologias ágeis. A gente foi apresentado a Manifesto Ágil, mas sem nenhuma... eu não lembro, assim, pelo menos, de ter relatos de experiências de pessoas e tal. Era uma coisa que, na época, ainda era um tanto embrionária, principalmente aqui no Brasil. Acho que ainda tinha uma resistência grande. Então, assim, foi na Monitora que eu tive o primeiro contato, e daí, mais ou menos como o Douglas falou, eu também não estava pronto, né, para saber o que era certo, o que era errado. Depois que eu tive esse primeiro contato, depois de alguns meses, eu passei a ter curiosidade de aprender e de entender exatamente como que deveriam ser as cerimônias, e num primeiro momento também eu achava que o importante era só as cerimônias. Aí depois eu fui entender que tem os valores, que tem os pilares, que tem os conceitos que a gente deve tentar aplicar no dia a dia, e talvez seja o mais difícil, na verdade, para fazer com que isso funcione, né? E vocês mencionaram aí dificuldades com a cultura das empresas, com a bagagem das pessoas que fazem parte do time, né? Principalmente o pessoal que veio de uma época que não existia ainda, ou que não se aplicava essas metodologias para desenvolvimento de software e tal. E daí eu quero entrar um pouco mais nessa parte agora, que eu acho que começa a ficar um pouco mais interessante. Douglas, a gente até estava conversando ontem um pouco sobre isso. No projeto que você está trabalhando atualmente aí, ou então nessa experiência do Skype, que você também mencionou como válida, o que vocês tinham que adaptar, o que não dava para seguir do Scrum, por qualquer restrição que fosse, e o quanto você acha que isso prejudicou vocês. Fala um pouco como que era o time com relação à aceitação do agilismo em si, do Scrum, e como que vocês lidavam com questão de cerimônias e tudo mais, por favor. Sim. Então, esse projeto do Skype, que eu considero ainda como uma referência para mim, ali eu creio que as cerimônias, né, os pilares estavam presentes. E eu entrei no time no momento em que tudo já estava azeitadinho. Então, o pessoal já conhecia o processo todo, já estava todo mundo mais ou menos adaptado. Tinha um pessoal jovem, eu acho que para essa turma jovem é mais fácil eles se adaptarem, eles são mais flexíveis e tal, estão mais abertos assim para explorar. E aí foi ali que eu aprendi muita coisa. Na prática, aí eu comecei a ler realmente. Isso foi de 2013, 2014, por aí. E então, assim, ali ficou como referência para mim. Algumas coisas que eu acho que até você colocou como importantes para esse momento que a gente está vivendo, essa coisa de ter que estar trabalhando remotamente e tudo mais, ali estava presente por essa característica ali de times distribuídos, né, em várias partes do mundo. Até nisso, que é né, pensa aí, um pouco mais de 5 anos atrás, o pessoal já estava preparado, né? A tecnologia estava presente, mas a gente ainda estava se adaptando para isso, porque é diferente você estar do lado de alguém no dia a dia,
desenvolvendo junto e tá com o cara do outro lado do mundo e tendo que escrever no mesmo trecho de código, entendeu? Resolver conflito no Git, esse tipo de coisa acontecia. Ali era, né? Enfim, ali as coisas fluíam legal. Depois eu tive uma outra experiência aí já mais recente na fintech, a Lendico. Foi um período curto, mas ali também eu vi muitas coisas legais acontecendo dentro. Eles adotavam a metodologia Scrum, muitas coisas ali seguindo também a cartilha. Mas aí é como também foi dito, nem tudo a gente consegue fazer. Porque no Skype funcionava? O produto que a gente dava suporte era um produto web, muito bem redondinho, todo mundo conhecia mais ou menos os fluxos ali, quais eram as funcionalidades, o que tinha que ser feito, o que tinha que ser melhorado e tudo mais. Então, quando você tem um produto que já tem uma característica, já tem uma cara, você só está melhorando, está querendo ganhar novos clientes, esse tipo de coisa, é fácil, né? É manutenção, esse tipo de coisa. Na Lendico era um produto que estava em expansão, então ali algumas coisas, por exemplo, o PO era alguém que conhecia muito do negócio, ele estava em contato direto com o CEO e querendo saber para onde aquilo estava indo, porque você tem que ter a visão do longo prazo, né? Médio e longo prazo, para onde a gente está indo aqui, o que a gente quer alcançar com as modificações desse produto que a gente está Até para entregando. conseguir agregar valor nessas entregas, né? Isso. Então, esse cara, ele era um cara muito, muito ágil e antenado em sintonia com o desejo do CEO, e os dois ali falavam a mesma língua e ele conseguia transmitir para a gente o que ele queria. Internamente, eu sentia que era um grupo muito novo, que não estava ainda na mesma sintonia do outro time do Skype, por exemplo, que eu comentei, e isso gerava problemas, mas no sentido de, poxa, eu não sei agora o que eu faço. Por exemplo, você acabou de definir, aí a gente já começa a entrar em alguns conceitos, mas acabou de definir um planning, vai iniciar o sprint, as tarefas estão lá, e o pessoal, os stories estão lá, e o pessoal, tá, o que eu faço, né? Eu não sei para onde que eu vou. Então, assim, eu peguei um momento que eles estavam se adaptando. Então, assim, eu não diria que foram problemas mesmo. Eu não diria que foi o tipo de coisa de o pessoal não quer ajudar, não quer contribuir para que aconteça. Foi questão mesmo de eles ainda estavam muito no início ali, se adaptando. Eu não sei como que a coisa se desenrolou, porque eu acabei saindo rápido. Teve coisas boas que eu acho que eu até vou trazer aqui no decorrer aí da nossa conversa. Aí, vindo para a minha experiência atual, né? Quase 2 anos. Aqui também é um time que começou, né? Sem conhecimento nenhum. E o pessoal antigo, o pessoal não... Eu acho que eu mais um amigo somos da área de computação, né? Desenvolvimento de software. O restante ali ou é físico, ou é engenheiro de eletrônico, ou engenheiro de automação. Então, assim, eles não têm essa coisa do desenvolvimento de software. E o produto que a gente tem, a gente não tem um produto, a gente tem diversos sistemas de controle distribuídos. Na essência é software, a gente trabalha com a linguagem C++, é o sistema de controle dos equipamentos que vão ser usados nos experimentos científicos aqui do ISS. Mas não é só isso, envolve hardware, envolve uma série de outras coisas. Por isso que esse time todo multidisciplinar. Então, assim, desde o princípio foi um desafio para a gente começar, e quando eu cheguei que o nosso tech lead, vamos dizer assim, propôs, e ele não recebeu a aceitação da divisão para ir à frente com isso, porque a organização como um todo não estava engajada nessas práticas de Em adotar metodologias ágeis. Scrum, em adotar Ágil. Exato. Então, assim, a gente não recebeu um aval, vamos dizer, da divisão para a qual a gente responde. Foi o nosso grupo interno que resolveu adotar, e o gerente direto, o line manager nosso, comprou a ideia e falou, eu vou te dar 6 meses de experiência, vamos ver onde vai dar isso aí. E deu certo. O time tinha resistência, né? Então, assim, eu até comentei nessa conversa que a gente teve ontem,
Um dos caras, ele é físico nuclear, ele já é bem experiente, né? E ele foi um dos caras que bateu o pé e falou, isso não vai dar certo. Só que tem uma diferença, e aí eu acho que é um dos pontos que você também já tocou, a Lívia também falou dessa questão cultural. Tem a cultura da empresa, mas também tem a cultura enquanto profissional. Eu vejo, vindo do Brasil, eu vejo quanto experiências que eu tive em algumas empresas que não foram legais, um pouco também pela cultura nossa brasileira, de querer se sobressair. Tem essas questões também da gente, quando a gente não gostar de alguma coisa, querer fazer o mínimo possível, sabe? Eu achei, né, isso lá, quase 2 anos atrás, que não ia dar certo por conta disso. Falei, olha, primeira reunião que a gente teve, que o nosso tech lead chegou e falou, eu estou com essa ideia, ele trouxe tudo muito bem estruturado, ele mandou link para a gente estudar e ver o que a gente achava, deu tempo para a gente pensar. Quando a gente teve essa reunião, que o pessoal começou com essas resistências e esse colega falou que não ia dar certo, eu já comecei a imaginar, isso aí não vai dar certo porque vai se gerar uma resistência tão forte aqui que não vai dar certo não porque o método não é bom, mas porque as pessoas não vão colaborar. E foi o contrário. E aí entra a coisa da cultura. Ele disse, né? Vou pegar exemplo desse colega aí. Nosso time é pequeno, tem lá sete membros ali. Especificamente gerente de projetos. Ele disse que a coisa não ia dar certo pelo ponto de vista dele, mas ele estava sendo franco na hora. Então ele chegou e falou abertamente o que ele estava pensando. Essa é uma das coisas até que a gente conversou ontem e você disse, é um pilar do Scrum, né? É o Sim, openness. transparência. Exatamente. Então, assim, o time já estava sabendo desse tipo de coisa. Eu já olhei para ele e falei, poxa, ele é um cara que já vai ter um pouco mais de dificuldade para absorver certas coisas novas. Mas ele colocou o ponto dele, mas ele trabalhou junto, ele fez a conta. Ele falou, olha, o que está sendo proposto, eu vou tentar. E ele tentou realmente, então fez a coisa fluir. Então, assim, muitas coisas aconteceram. Hoje a gente ainda tem deficiências, eu até elenquei algumas aí. A gente não segue ao pé da letra o que está na cartilha do Scrum, mas os resultados, eles fizeram com que os outros grupos dentro da nossa divisão começassem a olhar para o nosso grupo e falar, peraí, esses caras estão fazendo muito mais, grupo pequeno, o que eles estão fazendo? E o nosso line manager não precisou os 3 meses. Em 3 sprints, a gente já estava entregando mais do que entregava antes. E com menos atrito, com menos... Enfim. Hoje, os outros grupos estão sendo incentivados dentro da divisão para adotar também. Tem uma série de dificuldades, claro. Essa coisa de lidar com os stakeholders, porque a gente trabalha com os sprints, tempo limitado para fazer as entregas operacionais, essa coisa toda que a gente Sim. conhece. Nós vamos explorar um pouco mais isso. Sim, legal. Vamos explorar um pouco mais, mas foi muito bom esse começo aí, Douglas, obrigado. Eu queria ver com a Lívia agora, Lívia, se você pudesse contar um pouco para a gente, porque aí, principalmente na sua experiência mais recente como Product Owner, né, eu acho que você deve ter enfrentado situações, talvez não só do time, até porque no seu caso, e aí é legal também se você puder contar como que é essa sua relação com os times que você trabalha hoje, mas no seu caso tem mais a questão do backlog, do produto, da sua relação com os stakeholders, e esses stakeholders muitas vezes são clientes e estão em empresas que não necessariamente adotam o agilismo, que tem uma cultura ágil, que conhecem Scrum e tal. Então, uma das coisas que eu imagino que deve ser difícil é para você fazer essa ponte entre o time de desenvolvimento e os clientes, e ao mesmo tempo tem a questão de cadência de entregas, né, que a gente tem um certo ritmo de entregas que, segundo o Scrum, deveria ter um ritmo contínuo, vamos dizer assim, tem que ter entregas periódicas e tal. Isso leva a gente a trabalhar de uma certa forma, a
planejar as nossas sprints de acordo com o que se conhece da velocidade do time, que o time consegue trabalhar, etc. Mas, até pela minha experiência nos projetos que eu trabalho, eu sei que às vezes tem pressão tanto de se entregar logo, então, às vezes numa data em que não é possível, às vezes nem executar uma sprint inteira do tamanho que o time já estava executando antes, com a duração que o time já estava executando antes, ou então tem uma pressão para que se entregue tudo de uma vez, vamos dizer assim, que existe, às vezes, a dificuldade do entendimento que essa entrega de incrementos de software, ela é interessante, ela pode ter valor e tal. Então, se você pudesse falar um pouco disso, como que você faz essa mágica aí para construir essa ponte, Lívia? Vixe, complicado. Na Monitor e nas outras empresas que eu trabalhei, a gente costuma fazer sprint de 15 dias, né? Que a gente adota como boa prática, porque não é nem pequeno o suficiente para você entregar rápido, mas não entregar muita coisa, né? Que é o caso das sprints de uma semana. Embora já trabalhei com projetos onde o cliente exigia que fosse sprint de uma semana, porque ele queria acompanhar assiduamente, ver o que estava sendo feito, ele queria ter demo toda hora, era um cliente mais rigoroso, vamos dizer assim. Mas geralmente a gente trabalha com 15 dias, né? Porque a gente entende que consegue entregar um tanto bom num tempo que é ok também, num tempo ok. Sprint maior que isso eu já fiz, eu já trabalhei com os projetos que a gente, devido a algum evento, tipo, tem feriado no meio da sprint, então os dias de produtividade do time vão diminuir. Então, vamos, em vez de fazer uma sprint de 2 semanas, vamos fazer uma sprint de 3, a gente entrega mais. Mas tem complicações, né? Tipo, você aumentar a sprint, você está aumentando o escopo da sprint. E aí, você aumentando o escopo da sprint, tem mais brecha para surgir dúvidas, ou é mais tarefa que pode surgir imprevisto, né? Porque isso é uma grande dificuldade, né? Você tentar prever tudo que pode acontecer de errado dentro da sprint, né? Você consegue prever melhor tudo que pode acontecer de errado numa sprint de uma semana, numa sprint de 2 semanas é um pouquinho mais difícil, numa sprint de 3 semanas e fica mais difícil ainda, né? E aí isso vai complicando. Então, a gente costuma trabalhar com essa sprint de 15 dias. Em relação a lidar com o cliente, eu acredito que a gente é uma boa prática, não. Eu acho que deve-se sempre ter essa comunicação com o cliente. Então, tipo, quando o cliente vira cliente, a gente tem que estabelecer como vai ser o nosso processo. Então, a gente, né, Agostinho, eu não sei você, mas eu tenho uma gerente / diretora maravilhosa que ela fala assim, a gente não vende só software, a gente vende processo. Então, o cliente, ele não está ali contratando a gente só porque ele está interessado no software de boa qualidade, ele está interessado no processo também. Então, ele sabe que a cada 15 dias ele vai ter a review, né? Ele vai ver o que está sendo feito. Então, ele confia na gente como profissionais, né? Ele está contratando a gente para ter isso como resultado também, né? Essa garantia de que a cada 2 semanas ele vai ter aquele resultado ali, aquela entrega que vai agregar valor ao produto dele. Embora tenha essa aceitação, né, digamos assim, do cliente, embora quando ele vira cliente ele já esteja ciente desse processo, né, de como vai funcionar, eu já passei por clientes que quer botar o dedo, sabe? Clientes que acompanham o processo muito de perto e eles acham assim, mas isso aí que vocês estão fazendo, eu acho que ia ser melhor se vocês fizessem assim. Isso aí, eu acho que vocês deviam fazer desse outro jeito, eu acho que vocês deviam tentar assim. E aí a gente tem que ter um jogo de cintura para lidar com isso, sabe? Porque o cliente, por mais que a gente venda para ele e a nossa fala, né, nosso discurso é que a gente é um time. Por que a gente é um time? Porque a gente busca o mesmo objetivo, que é
construir um produto que agregue valor ao negócio dele, que dê bons resultados e etc. Então, nesse sentido, a gente é um time, sim. O cliente e nós, do desenvolvimento, somos um time. Mas o cliente, na prática, assim, ele não faz parte do time, né, de desenvolvimento. Ele não sabe qual é o processo, ele não sabe o que é o Scrum, ele não vivencia isso, né? Então, a gente tem que assumir essa postura de nós somos os especialistas, né? Tipo, deixa isso com a gente. Né? Então, isso às vezes é complicado mesmo. Eu acho ainda que eu dou sorte, assim, porque os clientes que eu tenho, eu consigo, eu não tenho grandes problemas, sabe, em ter que escalar, por exemplo. Tipo, falei um negócio com o cliente, ele não aceita. Não, meu Deus, eu quero falar com a sua gerente, sabe? Como se fosse ele sendo mal atendido numa loja, eu quero falar com a sua gerente. Eles costumam ser, assim, na minha experiência, né? Eles costumam ser sensatos, assim. Eu sempre consigo chegar num acordo, assim, conversando, explicando, né? Preciso ter argumentos também, né? Eu acho que não deve ser Sim. só sorte, acho que o teu conhecimento, a tua experiência devem ajudar, com certeza. Sim, gosto de acreditar que sim. Então, mas é difícil, assim, fazer esse meio de campo com o cliente, principalmente dependendo do cliente, né? Porque a gente tem essa variedade de cliente que quer tudo para ontem, cliente que quer ver o que a gente está fazendo, sabe? Tem várias ramificações aí de tipos de cliente para lidar. E em relação ao time, eu acho que uma grande parte do relacionamento bom com o time é principalmente não passar essa pressão para o time, né? Tipo, eu como Product Owner, como quem é responsável por essa comunicação com o cliente, eu tenho essa função de ser um muro, né? De, tipo, absorver essa pressão que o cliente fala, não, eu tenho uma reunião na sexta, eu tenho que mostrar as coisas para os meus patrocinadores, tem que estar pronto, e aí eu fico, nossa, meu Deus, tem que estar pronto, mas para o time eu falo, olha, gente, o que vocês acham? Vocês acham que dá para ficar pronto na sexta? Porque aí a gente tem estratégias, né, que a gente pode adotar, tipo, cliente, você quer que fica pronto na sexta, mas olha, não é possível, né, não é porque você quer, não falo isso, né, mas não é porque você quer que vai acontecer, não é possível. Então a gente tem alternativas, né, o que a gente pode fazer? Você está disposto a desembolsar um pouco mais para a gente contratar um outro recurso para tentar atender essa demanda que você quer que esteja pronto nessa data? Porque com os recursos que você tem, não vai dar, sabe? Então, tem várias estratégias que, conversando, a gente chega num resultado bom para todo Excelente, mundo. Lívia. Era esse tipo de depoimento que eu tinha certeza que você poderia trazer para a gente aqui no nosso webinar hoje e com certeza seria muito interessante como está sendo. Muito obrigado. Eu vou começar a puxar um pouco das perguntas aqui. Agostinho, só aproveitar o depoimento da Lívia, eu achei interessante ela falar que o cliente já, em alguns casos aí, não sei se dentro da Monitor ou fora, eles pedem o sprint de uma semana. Então, quer dizer que já tem cliente já adequado, então eles já estão esperando que vocês vão ter essas entregas contínuas, é isso? Sim, tem esse cliente que isso aconteceu, ele queria muito ver as coisas acontecendo, sabe? Eu classificaria ele como muito ansioso, assim, ele queria ver as coisas acontecendo, então a gente usava de vários argumentos, porque a gente quer sprint de 2 semanas, porque é melhor pra gente, né? Porque, querendo ou não, você faz um sprint de 1 semana, você gasta mais tempo com planejamento, sabe? Você tem que planejar toda semana. Então, acaba sendo meio desgastante para o time, sabe? Mas esse cliente, para ele, funcionava, sabe? Ele assumia essa perda, né, de produtividade, porque a gente ia estar gastando um tempo com reunião ali, mas porque ele queria ver toda quarta-feira o que a gente fez, ele queria ver as coisas acontecendo, ele queria participar ativamente, dando o feedback, tipo assim, isso aí beleza, é isso mesmo que eu quero, isso aí não, eu quero que muda, faz desse jeito. Então era muito nessa pegada, sabe, de mudanças muito dinâmicas e muito feedback do cliente, era a característica do projeto e do cliente.
Legal, legal. Muito obrigado, Lívia. Bom, tem várias perguntas aqui já, eu vou começar a puxar, depois eu retomo de onde a gente parou com a Lívia, Douglas, pode ficar tranquilo, que eu também achei interessante, tem vários pontos ali que eu acho que dá para a gente explorar. O Vinícius Bueno, ele tinha perguntado, já faz um tempinho até, ele falou, boa noite, vocês já tiveram experiências de atendimento ao setor público? Quais são as principais diferenças e desafios? Ele agradece aqui, eu que agradeço pela participação, Vinícius. Lívia, alguma experiência com o setor público? Sim, essa primeira experiência que eu tive, que eu comentei com vocês que o processo era lindo, maravilhoso, funcionava magicamente, era uma empresa que desenvolvia software para setor público. E assim, diferenças, desafios, talvez seja pelo fato de ser para setor público, o desafio era que tinha que ter entrega toda segunda-feira, não lembro se era segunda-feira, mas tipo, todo dia tinha que ter uma entrega, então a gente não tinha liberdade para se tiver erro, aí a gente atrasa a entrega, entrega mais tarde, e aí o que a... Essa periodicidade estava em contrato, inclusive? Sim, era edital, né? Então tinha que Entendi. ter. Então, tipo assim, se o planejamento era muito à risca, assim, era muito rigoroso para que a validação do QA terminasse na sexta-feira. E se tivesse alguma coisa que desse errado, tinha o fim de semana para fazer a galera fazer hora extra para conseguir entregar na segunda-feira. Então, assim, esse era um desafio, porque tudo tinha que ser muito rigoroso. Isso, inclusive, combinava, acho que talvez fosse até uma ação baseada nisso, que a empresa era muito mais rigorosa, sabe? O gerente estava muito mais no pé. Hoje, tipo, a minha experiência na Monitora, a gente é mais Você tem um pouco autônoma, mais né? de autonomia. Isso, a gente tem mais autonomia e tal, mas ali a gente não tinha isso. Então, essa era uma diferença. E também que, por ser um software muito específico, assim, por exemplo, eu trabalhava com software para UBS. Então, que o software que era usados lá na UBS, que a galera que ia lá e marcava consulta no médico, ou tinha que fazer exame, na UBS era para algum lugar do setor público. E então era muito específico para aquele negócio. Então hoje eu trabalho muito mais com softwares que oferecem mais desafios no sentido de tecnologia, assim. Então eu trabalho muito com apps que são voltados para o público que mexe com app, consome app, gente como a gente, sabe, o público final. Então eu tenho muito mais desafios de coisa que eu tenho que fazer interessante para ser um atrativo para quem está usando. Então, tipo, as pessoas têm que escolher usar aquele app. Então, no caso do setor público, ninguém escolhia usar. Usava porque era o software que o governo, aquela cidade, utilizava. Então, os desafios eram muito menores, assim, nesse sentido, sabe? De ter que integrar, fazer um negócio novo, era muito só... A adoção à ferramenta ou a aplicação era garantida por contrato, Isso, né? Vamos dizer assim. isso. E a gente tinha que sempre, tipo, melhorar o que tinha ou desenvolver alguma coisa nova para atender um edital novo, sabe? De outra cidade. Então, os desafios eram bem diferentes. Em alguns sentidos eram mais fáceis, em outros sentidos eram mais difíceis. Interessante. Muito legal, Lívia. Douglas, alguma experiência com o setor público? Na verdade não. Em Campinas eu passei pelo Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, dentro do CNPq, né, Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais. É misto, não é totalmente público. Eu tentei introduzir algo, não deu certo. Enfim. Mas ali a gente não tinha esse tipo de coisa de ter certas exigências ou contratos Trabalhavam com bastante liberdade dentro do projeto, não é? Então, na verdade, cara,
É complicado, mas a situação é a seguinte, outra área. Então, quando a gente trabalha no setor privado, que você tem, vamos dizer, metas, né? Então, você tem alguém ali que está interessado em fazer lucro. Vamos resumir a história. Então, você procura oferecer algo que está sempre em constante evolução. É por isso que tem esse tipo de cobrança e tal, do pessoal que está implementando em diversas áreas. Dentro do LNLS, e agora onde eu estou, de certa forma, é um pouco essa pegada também, são centros de pesquisa. O centro de pesquisa, na verdade, assim, grande parte do fomento é dinheiro público, é governo bancando investimento em pesquisa científica, né? Mas você não necessariamente tem objetivos muito claros ali. Olha, você vai ter que cumprir certas metas, ou, né, você tem que fazer certas entregas, porque é pesquisa. Pesquisa é uma coisa que você investe a fundo perdido, vamos dizer, né? Claro que espera-se que tenha um resultado. O governo europeu, americano, não investe a fundo perdido, achando que não vai ter resultado nenhum. Então, assim, o que eu quero dizer é que a cobrança ela é diferente do setor privado. Sim. No setor privado, você tem que mostrar resultado logo. Na área de pesquisa científica, eu brinco um pouco a fundo perdido, porque ninguém vislumbra uma data em que você vai ter um resultado. Tem cientista que está pesquisando lá alguma área há 40, 50 anos e pode ser que não dê em nada. A questão é que, indiretamente, muita coisa acaba sendo desenvolvida, muita tecnologia Sim. acaba sendo... Sim, patentes são geradas. Exato. Então, o Estado, vamos dizer assim, o governo, ele acaba ganhando indiretamente, por N razões. Então, assim, para responder, eu não trabalhei, mas tem algumas coisas aí que eu acho que seria interessante, porque hoje, por exemplo, algumas das dificuldades que eu tenho aqui é por conta de... A Europa tem um pouco disso, então é um investimento meio que a fundo perdido, porém, eles têm órgãos de fiscalização. Então, assim, o projeto veio, ele está sendo... ele está em design, né? Ele está sendo planejado há um bom tempo, existem vários países colaborando, né? E eles querem ver se a coisa está indo de acordo com o planejamento. Tá, esse projeto de vocês é o quê? É um acelerador de partículas? O que é vamos dizer, o projeto mãe de tudo, é isso? Isso. Basicamente é um acelerador linear de prótons, que no final desse acelerador linear a gente tem a emissão dos nêutrons ali, que é por uso do tungstênio. Mas, enfim, melhor não entrar muito em detalhe, porque senão Por vão favor, dias não. aí. Mas, enfim, mas é isso. Então, assim, no final, a gente quer usar o beam, o neutron beam, para fazer pesquisa científica, e as áreas de aplicação são incontáveis, né? O síncrotron é um outro tipo de laboratório, mas, por exemplo, aqui na Suécia tem um bem similar, que é o Max 4, que fica, inclusive, vizinho aonde eu trabalho. Mas, enfim, mas aí o que eu acho que valeria a pena pontuar é essa questão de a forma como o setor público... Eu achei interessante isso que ele falou também, de ter essa empresa que está prestando serviço com essa preocupação de ter as entregas. A gente sabe que na vida real, se você é obrigado a entregar sempre, a coisa, enfim, em algum momento vai degringolar, porque a qualidade pode ser que não se entregue coisa que não faz nem sentido, enfim. É legal você ter um pouco um equilíbrio aí, mas é interessante pensar sobre esse aspecto aí da cobrança, né? Sim. A gente não tem cobrança, então esse é um dos pontos que eu acho que a gente acaba pecando aqui, né? Pecando na aplicação do Scrum, dentro do time que eu trabalho atualmente. A gente define os sprints, a gente tenta seguir um pouco o planejamento, a gente tem os stories lá, a gente tem certas demandas de diversos stakeholders, né? A gente dá suporte para diversos grupos dentro desse centro de pesquisa, né? Mas se a gente não entrega, tá tudo bem. Esse é um ponto, né? Então, assim... Acho que a Lívia não... Acho que não é a mesma coisa para a Lívia, né? Exato. Nem um pouco. Porque você vê, a diferença é, você tá com um cliente ali que ele tá esperando o resultado e tem que ter qualidade, certo? Então, esse é um ponto, uma das minhas ressalvas, né, na questão do aplicação do Scrum aqui. Lembra que a gente conversou ontem lá? Então, assim,
muitas coisas do que a gente aplica hoje, elas melhoraram muito o processo que a gente tinha, né? Pelo que eu sondo, né, do histórico que eu acompanho aqui. Mas a gente não aplica ao pé da letra, né? E é Sim, o que eu sim. falei, é centro de pesquisa, tem um certo... enfim, é meio que setor público, então não tem toda essa pressão aí. E essa era uma das coisas que eu sentia falta. Eu estou começando a me acostumar, mas enfim, eu sentia falta, por exemplo, com relação ao outro projeto que eu mencionei do Skype e tal, mas enfim. Às vezes é até costume, né? Vamos dizer assim. Acostumou a ser cobrado, até um pouco daquela adrenalina, né? Vai ter que entregar, tem que funcionar, tem que corrigir os bugs e tal, antes da entrega, antes da demonstração. Bom, mas interessante, interessantes depoimentos. Eu não tive experiência com Scrum no setor público, mas o pouco de experiência de desenvolvimento de software em setor público, um pouco parecido com o que você falou aí, Douglas. O que acontece às vezes é que não é que não exista cobrança nenhuma, mas às vezes você termina um período com fomento, com bolsa, etc., e o que você precisa fazer é um relatório, né? Aí depende do órgão de fomento. Hoje em dia isso mudou muito, se reduziu muito também o fomento à pesquisa, né, em anos mais recentes aqui no Brasil. Então, isso varia aí dependendo da fonte de fomento, mas algumas fontes pedem relatórios com mais periodicidade, outros menos, algumas são mais rigorosas com relação à aprovação desses relatórios ou não, e daí tem uma série de questões aí que são próprias do setor público. Eu acho que é interessante a questão que a Lívia falou dos contratos, né, que isso, dependendo do peso que isso tiver, né, numa empresa que de repente está prestando serviço para o setor público ou foi vencedora num edital, por exemplo, né, é que um dos 4 valores que está lá no Manifesto Ágil, né, é que a colaboração com o cliente deve vir, vamos dizer, ou ela tem mais valor, ou deve vir acima da negociação de contratos. Mas quando você está lidando com setor público, edital, isso daí talvez mude um pouco, né, a perspectiva, porque se você quebrar o contrato, acabou. Então, ninguém quer passar por esse tipo de situação de repente, ser acionado na justiça por, sei lá, uma Embrapa da vida, por exemplo, ou o governo federal, ou sei lá, Petrobras, ou alguma coisa assim, né? Então, eu acho que temos que pontuar isso também. Quando a Lívia estava falando de sprints de 15 dias, teve uma pessoa aqui que perguntou sobre se seriam 15 dias corridos ou 15 dias úteis. Eu tenho certeza que são 15 dias corridos, né, Lívia? São 2 semanas, seriam 10 dias úteis, mais ou menos, é isso? Acho que você tá mutada, Lívia. Desculpa. São 10 dias úteis. São 15 dias corridos. 14, né, na verdade. Mas a gente fala 15 dias por força do hábito. Mas são 2 semanas, 10 dias úteis. Sim, legal, obrigado. O nosso colega, o André Bueno, perguntou como adaptar o Scrum. Eu acho que essa vai muito para você, Lívia. Eu não sei se o Douglas passou por coisas assim, depois ele diz, mas eu acho que você vai saber responder. Como adaptar o Scrum para trabalhar com times que trabalham com vários projetos ao mesmo tempo e inúmeras change requests em cima disso? Como não virar Scrumban? Vixe. Olha, em relação a trabalhar com vários projetos ao mesmo tempo, eu como PO, eu trabalho em vários projetos, né? Mas eu tenho que ser acostumada com isso. Agora, eu tenho como retorno do time que eles não gostam, sabe? Não é uma coisa que eles gostam, de estar em um projeto e ter que, tipo, virar a chavinha, né? A gente tem muito esse termo, virar a chavinha para trabalhar em outro projeto. Eu tenho um feedback de que isso é muito pouco produtivo, né? Eles não gostam. Com inúmeras change requests, cara, isso acaba sendo
não dá para evitar, sabe? Dependendo do cliente. O que eu costumo fazer, não sei se todo mundo sabe o que é change request, né? Change request é quando aparece alguma coisa, não sei se para o André é a mesma coisa para mim, mas para mim é quando aparece alguma coisa no meio da sprint que o cliente quer que muda. E é uma questão de negociação, né? A gente tem que falar para o cliente, cliente, você quer que isso entre agora nessa sprint? Você faz questão? Porque se entrar, vai impactar a entrega do que a gente planejou. Você está aberto a isso? Você aceita isso? E né? provavelmente você vai ter que tirar alguma outra coisa que tinha sido priorizada e que, suponho, tinha valor também para essa entrega, né? Então, tem que ser uma negociação, né, Lívia? Não a apenas expectativa do cliente, isso é uma coisa que acho que a gente pode entrar mais a fundo também depois, mas tem muita coisa que o cliente, a visão do cliente mas é só isso aqui, sabe? Tipo, às vezes tem uma change request, uma coisa que ele pediu que, não, mas é só mudar isso aqui. E ele tem a percepção que não vai impactar, sabe? Mas eu, como quem está em contato com ele, preciso reforçar isso, sabe? Não, mas é pequeno, mas todo o tempo que a gente tinha na sprint, a gente planejou para fazer essa entrega aqui. Então, você aceita que isso vai entrar correndo risco disso aqui sair? E aí é uma questão mesmo de negociação, né? Muitas vezes eles dão um passo para trás, sabe? Não, peraí, acho que dá para ser depois, então. Mas muitas vezes isso não acontece, sabe? Para ele é muito importante. E assim, em alguns casos eu tenho que entender, sabe? Então, tipo, em alguns casos acaba tendo essa repriorização mesmo, assim, acaba acontecendo. Mas como pessoa otimista, eu considero que não é com tanta frequência assim. A gente consegue proteger a sprint mais do que não proteger. Legal, Lívia, muito obrigado. Respondida a pergunta. Tem mais uma pergunta aqui, do Rafael Mantilha. Boa noite para vocês. Qual é a diferença entre ser ágil e ser rápido? Essa eu vou começar. Eu vou começar dizendo que nos 12 princípios aqui do Manifesto Ágil não tem nada sobre rapidez. Tá? Então, essa ideia de que ser agilista, trabalhar com metodologia ágil ou com framework ágil, como é o Scrum, que tem a ideia de rapidez, você vai ter que trabalhar mais rápido, na verdade não é isso. A mais, talvez assim, a ideia mais central que existe no agilismo é a resposta a mudanças, né? Então, você mudar a postura de ter resistência a mudanças para, como eles dizem, as mudanças são bem-vindas, né? Então, esses tais change requests seriam bem-vindos, mas, né, também não quer dizer que simplesmente a gente vai incluir todas as mudanças na sprint e jogar tudo para o alto, não é assim, mas é mais uma questão de como você age com relação às mudanças. E depois, eu espero, antes de encerrar aqui, eu sei que a conversa está boa, o tempo voa, né? Já passou praticamente 1 hora de webinar, mas eu ainda quero abordar um pouco sobre, de repente, adaptações aí que nós tivemos que fazer com relação à pandemia, por exemplo, ao home office agora e tudo mais. E isso também é algo sobre ser agilista. A adaptação, sei lá, se eu for buscar pilares do Scrum, por exemplo, eu vou falar de transparência, inspeção, adaptação, não tem rapidez, tá? Então, é mais essa ideia de você construir incrementos de software e ter a inspeção contínua, ter adaptação contínua, refletir sobre eficiência do time, o time de desenvolvimento refletir sobre sua eficiência periodicamente. É mais sobre isso do que o quão rápido você consegue fazer as coisas, com certeza. Não sei se você quer pontuar alguma coisa sobre isso, Lívia ou Douglas. Por mim, não, acho que você falou tudo. É isso aí. Beleza. Só um detalhe aí, aproveitando o gancho.
Eu concordo contigo, e aí essa questão mesmo do change scope, né, no meio do sprint. Porque o que acontece? A gente tem essas retrospectives e reviews. Se isso está acontecendo com frequência, é algo para se rever como que a coisa está sendo negociada, né? É uma negociação. A flexibilidade do time é para ser uma coisa boa, atender, mas, enfim, já são 2 semanas, né? É um tempo curto, se for pensar, para você poder fazer uma entrega que seja algo que entregue valor. Eu costumo falar essa coisa de entregar algo funcional ali. Quando eu li a pergunta, eu pensei no sentido de você, aquela coisa que a gente fala sempre da eficiência, né? Então, assim, às vezes você faz algo rápido, mas aquilo não está agregando valor. Então, quer dizer, no final das contas, você vai refazer aquilo, certo? Então, é melhor você fazer algo pensando bem se é realmente isso que você tem que ser feito, o que tem que ser feito para você entregar, para agregar o valor, que é o que está lá no princípio. Mesmo que ao longo do processo aquilo evolua, mas é uma evolução, certo? Então, Sim. assim, mas eu concordo contigo, a questão não é fazer rápido, né? Sim. A Elis pontuou aqui também, né, que tem mais, se formos falar de uma noção de rapidez aí, seria mais com relação a entregas constantes, né, porque aí com essas entregas constantes, se algo do produto estiver errado, a gente conseguiria descobrir isso rápido e fazer os ajustes também rapidamente. Já aconteceu comigo de estar trabalhando com o time em alguma sprint e estar por terminar esse incremento de software que a gente já estava até com data planejada de deploy em produção, ter nessa versão, de repente, um bug fix, né, que foi e esse bug foi detectado durante aquela sprint, e aí, de repente, esse bug começou a causar dores em produção, para os usuários em produção, há poucos dias, mas aí como você já está com essa entrega, digamos, engatilhada, no meu caso não teve nem a necessidade de fazer o que a gente chama de hotfix, ou de parar simplesmente, né, cancelar a sprint e fazer um incremento específico só para corrigir esse erro. A Lívia tinha falado, né, sobre a questão de ponderou, né, sobre trabalhar com um sprint menor do que 10 dias úteis, por exemplo. Já trabalhei com um sprint de 5 dias úteis, mas aí era uma situação muito especial com o mesmo cliente para o qual eu trabalho hoje na Monitora, mas era um outro projeto que tinha, por exemplo, uma stack de tecnologias muito mais atualizada do que o projeto que eu estou trabalhando atualmente. Então, isso facilitava um pouco em questão de teste, a gente tinha menos testes manuais, mais testes automatizados. Isso facilitava um pouco também, diminuía esse overhead que a gente teria aí de planejamento, de escopo de teste, design de testes, etc. Tem a questão que a Lívia tinha pontuado também do overhead das cerimônias, aí tinha algumas adaptações aí que a gente também fazia, encurtava bastante as cerimônias, mais até do que o que se recomenda no Scrum Guide, porque aí também se eu gastasse, sei lá, 2 horas de planning por semana, por exemplo, o cliente nessa época estava acompanhando bem de perto, ele tinha um gerente de desenvolvimento acompanhando de perto mesmo, até entrando como ouvinte em várias dessas cerimônias, e daí não ia rolar se você mantivesse ali by the book o time box que é proposto pelo Scrum Guide, por exemplo. Mas a gente trabalhava com sprints de 5 dias úteis, por quê? Porque nessa fase do projeto estavam tendo muitas mudanças de requisitos a todo tempo. Então, para a gente ter, entre aspas, essa rapidez na resposta, eu reduzi o tamanho da sprint, né, a duração da sprint, para a gente ter essa rapidez aí, para se ajustar às necessidades, né. A Natália França aqui também pontuou que priorizar a entrega
das funcionalidades mais relevantes também ajuda a ser rápido. Isso é verdade. Essa sensação de que o valor foi entregue com rapidez tem muito a ver com um backlog bem priorizado, né, que é também uma coisa do Scrum. O Product Owner, por exemplo, como a Lívia, o maior valor do trabalho do Product Owner é justamente maximizar o valor do trabalho do time de desenvolvimento. Então, manter esse backlog devidamente priorizado e alinhado aí com as necessidades dos stakeholders é o grande desafio. Bom, passamos por várias coisas aqui, vários pontos. Deixa eu ver se tem alguma coisa que ficou para trás aqui que ainda vale a pena de ser tratada antes da parte final. Uma questão que eu queria levantar aqui. Douglas, como contribuir para melhorar o desempenho dos times de desenvolvimento, pensando em termos de Scrum, de agilismo, como contribuir? Talvez, se você puder trazer experiências aí recentes. Sim, sim. Eu acho que tem até a ver com essa questão da rapidez aí. Também, você falou também essa questão de você ter uma identificação rápida, né? De se o time está indo na direção correta ou não. Essa identificação rápida dentro da metodologia do Scrum, ela não é só com relação à qualidade do que você está produzindo, mas ela também com relação às eficiências técnicas do time. Então, uma das coisas que, na minha experiência, eu achei bacana, e era uma das coisas que eu tinha colocado como... Você perguntou para a gente levantar aqui aspectos positivos na experiência ao longo do tempo. Então, assim, falando do lado do time de desenvolvimento, eu percebo, pelas minhas experiências com o Scrum, essa facilidade, ou fica evidente, né? Quando você tem essas entregas aí contínuas, nesse curto espaço de tempo, e a coisa não acontece, as deficiências do time, elas ficam evidentes. Aí entra a questão do time começar a criar essa coesão de se auxiliar. Aí a resposta tem que ser no sentido, e isso eu observei, e hoje no time que eu estou trabalhando isso acontece, treinamentos, a gente faz workshops, o cara que tem um pouco mais de conhecimento em alguma área técnica, ele vai lá e apresenta, prepara, né, algum hands-on, alguma coisa prática, né, para auxiliar, né, a mitigar pelo menos essa deficiência do time. Então, assim, é sempre no sentido de você fazer esses treinamentos, né? E é algo contínuo. Acho que a gente conversou também ontem sobre essa questão de ser contínuo. A busca por experiências fora também, a troca de experiências. Isso é uma coisa que eu vivi um pouco nessas empresas que eu passei pelo Brasil, por conta dos clientes serem clientes de fora. Europa, Estados Unidos, a gente até comentou um pouco sobre isso. Eles estão constantemente participando e promovendo essas feiras, né, essas conferências, convidando o pessoal de fora. Eu até tinha colocado também aqui para mencionar, nessa minha passagem rápida pela Lendico em São Paulo, o time recebeu, eles chamam Dojo, foi a primeira vez que eu participei de algo assim, Coding Dojo, o Luciano Ramalho, né, autor do livro Fluent Python, e aí esse cara já tinha até participado de outras conferências em que ele estava presente. Ele, assim, super atencioso, não sei se vale entrar no esquema do Dojo, mas a ideia é você ter um computador, todos os desenvolvedores passam, né, com um tempo limitado ali, em pair programming, para desenvolver soluções para algo específico. E tem alguém que vai ali mediar. E nisso você está trocando experiência e todo mundo, em conjunto, está contribuindo com a solução final. Sim, tirando dúvidas também, levantando dúvidas. Eu participei de coisas assim já em workshops, por exemplo, organizados pelo OpenSanka, né? Não sei se já ouviu falar do OpenSanka, mas eles organizam bastante eventos aí, discussões bem legais. Então, e aí você vê, esses grupos, a gente tem, em Campinas, tinha
o LHC, né, Laboratório Hacker de Campinas, ele mencionou o Garoa Hacker Club. Então, assim, tem vários clubes de pessoas do lado dos desenvolvedores que estão ali trocando experiências, aprendendo e compartilhando. Então, assim, eu falei um pouco dessa coisa de a identificação da deficiência ser rápida, mas a gente também tem que trabalhar em conjunto para mitigar ou resolver ou corrigir essas deficiências do grupo. Nesses times em que eu atuei até hoje, e no que a gente no projeto que eu estou trabalhando atualmente, a gente tem, dentro do sprint, a gente definiu que todo sprint vai ter alguma apresentação técnica e alguém tem que estudar e compartilhar com o grupo. Então, assim, treinamento, né? Tem treinamento e praticar. Legal, bom demais, Douglas, obrigado. Lívia, do ponto de vista aí do Product Owner, né? Como extrair mais do time de desenvolvimento que está trabalhando com você nos seus projetos? Como que você, se você detecta que precisa, sei lá, as entregas de repente estão tendo alguma dificuldade técnica ou alguma coisa, como que você vê no seu papel que você consegue contribuir para melhorar o desempenho do time de desenvolvimento? Olha, o que eu gosto muito e costumo fazer muito é principalmente quando eles são novos, assim, né? Pessoas que não têm muita experiência ainda, tentar introduzir para eles a cultura de buscar ajuda, né? Que é uma coisa que eu já passei por várias situações onde as pessoas que são novas, assim, na área ou na empresa, elas tentam resolver as coisas sozinhas, sabe? Tipo, tem vergonha de pedir ajuda ou acha que vai estar sendo improdutiva, sabe? Eu acho que tem ainda uma cultura assim na cabeça deles. Então eu tento muito divulgar isso, né? Tipo, divulgar essa cultura de, gente, se vocês estão com dificuldade, a gente não espera que vocês saibam tudo assim logo de primeira, né? Então, você tem que falar fala na dele, que eu busco uma ajuda de alguém que sabe da tecnologia, de alguém que sabe, sei lá, de banco ou de design, quando é o caso. Estou com dúvidas sobre como colocar isso aqui na tela. Então, a forma que eu acho mais eficiente de tirar esses impedimentos e fazer com que eles produzam mais, é eles entenderem que eles não estão sozinhos, sabe? Eles não precisam fazer a tarefa que, mesmo que a tarefa esteja atribuída para eles, que eles não precisam concluir a tarefa sozinhos, né? Sem ajuda nenhuma. E aí, buscar excelente. isso na dele, etc. Isso entra de novo, né, nos valores do Scrum, por exemplo, de abertura, né, que vem do inglês de openness, que é de você falar, tenho dificuldade, não entendi, não está claro para mim o que é para fazer nessa tarefa, né? Estou precisando de ajuda, pedi ajuda, não me ajudaram, e também passa um pouco, eu acho, pela transparência, né? A gente sermos honestos, né? O que nós temos de dificuldade ou não, isso no meu time eu sempre converso bastante sobre isso, da gente não ter vergonha de falar, estou enroscado aqui nessa tarefa, por favor, alguém me ajuda. Às vezes, né, tem muita questão técnica, como vocês falaram, a importância do treinamento constante, buscar novas fontes de conhecimento, pessoas que já têm experiência com aquela tecnologia dentro da empresa mesmo, né? Isso até é uma coisa que antes, quando a gente estava fisicamente lá no escritório da Monitora, para nós era mais fácil, né? Tinha as pessoas que a gente sempre ia buscar, os magos ali de cada tecnologia. Eu estava lá do ladinho de alguém e ficava ali só esperando o momento, né? Era mais fácil. Mas tem também a questão de, às vezes, a pessoa está com dificuldade para identificar, por exemplo, qual a causa raiz daquele bug. E, às vezes, não é uma limitação técnica. Ela conhece a linguagem, conhece já o requisito. Às vezes é só, está faltando um pouco de calma. Então, é legal trazer um colega para
dá uma olhada no mesmo trecho de código ali e vê, nossa, não, ó, mas e aqui, já olhou aqui? A gente teve problemas recentes assim, que fomos revirar dentro da biblioteca, e daí quando foi ver, era na chamada do método lá fora que a gente estava fazendo errado. Então, às vezes você fica muito focado também e ter esse espaço, né, para falar, ó, Visão de fora, né? De alguém de tô tendo fora ajuda. dificuldade, é super legal isso. Então, Agostinho, isso aí também está o que a gente conversou um pouco ontem. Sim, Eu vejo eu vejo com bons olhos essas mudanças que estão acontecendo nas indústrias, principalmente nessas empresas de desenvolvimento tecnológico no Brasil. Isso é bom, porque a nossa, o que eu percebi, né, quando eu comecei a trabalhar com times de fora do Brasil e a minha experiência anterior em outras empresas brasileiras, é que o brasileiro, a gente assim, eu principalmente, né, a gente quer resolver tudo sozinho. Me dá tempo que eu faço. Só que às vezes você olha para o lado e pergunta, é como a Lívia falou, você levantar a mão e falar, meu, não estou conseguindo. Então, assim, fora, eu percebi isso muito hoje com as pessoas com quem eu atuo, eles não têm a menor vergonha de falar que não sabe. É mais fácil falar, meu, não sei, né? Não sei. E Eu acho aí, que isso é muito alguém... de cultura, né? Sim, exatamente. Porque ajuda se você colocar as pessoas que não têm esse hábito com as pessoas que têm. Porque aí eles, então é normal fazer isso, mas Exato. nem Porque todo mundo vem, né, com essa cultura. exato. Porque é impossível você saber tudo. Então, assim, o que eu percebi, principalmente também pela minha personalidade, não, eu vou atrás e eu vou saber. Você vai conseguir saber, né? Eu lembro que eu também instruí alguns estagiários, né, intern, nesse período que eu estava na Daetan, e é bem isso que a Lívia falou. Então, o pessoal às vezes está lá e tal. Aí, de novo, um aspecto do Scrum que é bacana. Na Daily Meeting, se você está 2 dias trabalhando em uma coisa que o resto do time está vendo, meu, não é para tanto, senta alguém do lado e faz. E isso eu vi acontecer também na prática. Mesmo que a pessoa, às vezes, ela não está ali aberta para falar, eu não sei. Mas alguém mais experiente senta do lado e faz também. Eu já vi isso acontecer e eu tento fazer isso hoje também. Mas assim, a cultura, por exemplo, da experiência que eu tenho hoje é diferente. Como eu disse também, chegou na primeira discussão, vamos fazer, o cara já falou, meu, isso não vai dar certo. Então assim, é a coisa que o Agostinho pontuou e que a gente conversou ontem, Agostinho e eu, sobre você ser transparente e estar aberto. Ninguém espera que você saiba tudo, né? Então, seja franco, o time vai criar uma integração mais consolidada, mais forte, e o produto final ele vai sair num prazo menor, você vai aprender, enfim, vai ser bom para vai todo ser mundo melhor isso para aí. todo mundo. Legal. Para responder aqui, o Felipe Germani que perguntou nesse tópico sobre performance do time, qual a visão de você sobre o papel do Scrum Master? Eu vou responder essa daqui para você, Felipe. Na Monitora, a gente não tem, pelo menos até o momento, nos projetos que eu estou trabalhando com o cliente que eu trabalho, acho que até o pessoal que trabalha na Serasa tem o Scrum Master, mas com o cliente que eu trabalho, esse papel fica mais com o Dev Lead, que seria a minha posição. Tá? Se não tudo, boa parte disso. Com relação à performance aqui, você pode ter várias questões. Você pode ter impedimentos que estão acontecendo rotineiramente com relação ao time. Então, nos projetos que a gente trabalha, às vezes tem problemas de ambiente. Aí você tem que tentar identificar o que pode ser feito, né? Acho que uma das coisas que é importante, aí de novo você volta para pilares do Scrum, por exemplo, né, de inspeção e adaptação, é ver, você está fazendo a retrospective com o time está se queixando de problemas de ambiente que estão prejudicando a performance, prejudicando o desenvolvimento, prejudicando o teste, prejudicando as entregas. Você não pode simplesmente continuar, vamos dizer, empurrando com a barriga. Você tem que tomar ações que realmente resolvam isso. Então, no nosso caso, a gente tem um time de DevOps, SysOps, que a gente procura trabalhar junto com eles
em algumas ações, tem times de automação trabalhando para automatizar algumas coisas que ajudam também, de repente, a identificar problemas que tem, mensurar problemas que estão acontecendo, tem relatórios para isso, para ver problemas recorrentes de ambiente ou problemas recorrentes, sei lá, com as bibliotecas que você está usando na aplicação. Então, dessa parte técnica, eu diria que problemas recorrentes, você tem que procurar soluções das raízes desses problemas. Aí tem N outras questões aí que eu diria que podem afetar a performance do time. Pode ter problema de falta de capacitação técnica, aí tem, como o Douglas falou, de repente cabe ao Scrum Master sugerir, apresentar treinamentos, mostrar, nós estamos tendo dificuldade com determinada tecnologia, precisamos fazer treinamento nisso, ferramentas que estão sendo utilizadas, será que são as melhores ferramentas? Ferramenta de comunicação, por exemplo, né? Recentemente, na Monitor, a gente mudou de Skype para MS Teams, por exemplo. Eu prefiro 1000 vezes trabalhar no Teams, para mim fica muito mais organizado e tal, e no meu trabalho no dia a dia eu acho que melhora o desempenho. Então, tem muitas formas aí, muitas perspectivas que você pode ter para melhoria de desempenho do time, não é só, como alguns pensam, sei lá, chicotear mais o desenvolvedor, não é assim, não é por aí. Tá? Motivação é outra questão, e aí eu já vou migrar aqui para o tópico final que eu gostaria de abordar. A gente já está super além do tempo normal, mas acho que o assunto é muito bom, e a menos que cortem a gente aqui abruptamente, eu vou continuar um pouquinho mais, só para a gente conseguir finalizar. Eu gostaria de trazer essa questão do contexto que a gente está, acho que não podemos estar alheios a isso, alienados e ignorar que estamos vivendo uma pandemia global, né? Tem um cenário aí de full home office para a maioria, eu acho, hoje dos profissionais de TI, e que em muitos casos mudou muito a dinâmica dos times, do trabalho no dia a dia, até às vezes contato com stakeholders, tinha pessoas que tinham possibilidade de ir em loco, em outras empresas, nas empresas dos clientes e tudo mais. Lívia, para você, o que mudou desde o começo aí da pandemia, coisas que você teve que mudar, e se você puder pontuar algumas, sei lá, adaptações ou formas novas de trabalhar que você encontrou nesses tempos. Tá, agora os cachorros resolveram começar a latir aqui. Tudo bem, mas olha, eu no começo da pandemia eu achei muito ruim, assim, porque eu gostava de ter o contato com o time, né? Principalmente na planning, que é uma reunião que depende muito da interação do time, né? Porque é ruim eu, como PO, estar passando as tarefas, falando, time, tem que fazer isso. E aí eu não tá vendo a carinha das pessoas, se eles estão entendendo, Isso é contornado com a câmera, né? Mas não é a mesma coisa, sabe? A interação diminui nos tempos de pandemia, fazendo as reuniões por call, né? Não fisicamente juntos. Mas hoje eu já acho que o impacto é menor do que eu esperava, assim. E o que eu acho que mudou é que a gente tem que confiar muito no time, né? Porque não é só porque eles não estão todo mundo falando sim, Lívia, entendi, que eles não estão entendendo. Então, eu tive que adquirir essa confiança no time e eu não venho sendo, assim, me arrependendo. Não me arrependendo é uma palavra ruim, mas eu não venho sendo prejudicada, assim, eu sinto, pelo menos, que não venho sendo prejudicada com falta de entendimento de requisito, porque não estava prestando atenção na planning, alguma coisa assim. Coisa mais prática também que mudou. Eu preciso de um celular para testar essa feature aqui. Eu não tenho iPhone. Como que vai fazer? Quem tem iPhone? Tem que ir lá na empresa buscar iPhone. Então, essa logística também ficou bem mais complicada, né? Enquanto a gente estava lá na empresa, era muito mais fácil. Outra coisa que era muito mais fácil é essa
consultar alguém, né? Tipo, eu quero saber, isso aqui é coisa rápida. Eu só sentava ali do lado dos especialistas e conseguia um resultado, assim, um retorno muito mais rápido do que, eu preciso de uns minutinhos seus. Você pode fazer uma call agora? Quando você pode fazer, sabe? Quando você tem um tempo livre? Então, dificultou principalmente nessas questões das interações, né? Na questão da logística também, quando é o caso de precisar de algum device, alguma coisa, mas principalmente as questões das interações têm dificultado bastante. Mas eu, principalmente agora, depois de tanto tempo de pandemia, eu já enxergo como não é impossível, dá para fazer, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças você trabalhar full home, assim. Eu prefiro 1000 vezes trabalhar no escritório, mas dá para fazer, assim, dá para fazer acontecer, no meu ponto de vista. Legal, Lívia, muito obrigado. Douglas, e aí, como que está sendo? Então, a Lívia falou bem essa questão de não é a mesma coisa, não é, né? Não tem como você estar remoto e não é a mesma interação. Mas hoje, enfim, hoje há algum tempo já nós temos mencionei aí alguns projetos antigos em que a gente já tinha essa interação com times fora, né, do país em que eu trabalhei. Eu acho que facilitou para mim a questão de já ter conhecimento do time. Então, a gente já trabalhava há um tempo junto, já tinha mais de um ano que eu estava dentro dessa equipe, então isso ajudou muito. Não é fácil, realmente, não é a mesma coisa. Mas, enfim, a gente, tecnicamente, como a gente, pessoalmente, como eu já tenho um pouco mais de experiência, eu acabo até rendendo mais, estando trabalhando em casa. Eu entendi o que tem que ser feito, eu vou lá, faço em menos tempo. Porque no laboratório a gente tem essas coisas de cafezinho, alguém interrompe, reunião. Mas no entendimento do dia a dia, a Lívia tem total razão. O que a gente tem tentado fazer para diminuir um pouco esse tipo de percepção de que a gente não está mais tão junto, tem uma coisa aqui que é muito típico da Suécia, eles chamam fika, né? Ele até brinca com o café. Eles tomam muito café aqui, foi uma coisa que me surpreendeu no começo, mas eles têm todos os dias, eles param por volta das 3 da tarde para tomar um café, né? E socializar. E é nesse cafezinho ali que você troca ideias ali, né? E surgem até a dúvida que você tem e tal. Então, assim, eles estão fazendo isso virtualmente. Eu, como sou um cara não sociável, eu não participo de todas, mas eu estou em uma ou outra ali. Eu sou o cara que quero ficar na caverna, programando, né? Me deixa quieto aqui. Mas, enfim, essa é uma coisa que eles estabeleceram e eu acompanho o canal lá, a gente usa o Slack para essa comunicação. A gente tem essas ferramentas todas para se comunicar. O pessoal vem, pergunta, quando tem dúvida técnica. Os stakeholders, a gente já tinha uma interação boa antes, então, assim, a gente tem essas figuras do PO e do Scrum Master para intermediar, mas a partir do momento que a gente já criou esse vínculo, a gente vai direto no cara e coleta direto ali alguma dúvida específica ao longo do processo de implementação. Esse tipo de coisa continuou, mas também por conta da gente já ter esse contato antes, né? Eu não sei como seria, por exemplo, se fosse, a gente vai ter um contato agora com um stakeholder novo e tal. Aí é outra pegada, né? Você só conhece o cara pela câmera, enfim, troca mensagem, você começa a ser mais formalzinho nos textos, você começa a ter meio receio de vou falar tal coisa, o cara vai entender errado. Como a gente já tinha uma interação, isso facilitou. Enfim, acho que é por aí. Uma outra coisa, essa questão das ferramentas, a gente usa, provavelmente vocês também devem usar alguma plataforma, a gente usa o Gira e por ali a gente... Usamos o Gira. A gente coordena tudo, tem esses plugins ali específicos para o Scrum, tem integração com o GitLab, então tem um monte de coisa que esse tipo de coisa já estava em operação, a gente já estava adaptado, e isso ajudou também a gente só seguir, né? Não sei como seria se tivesse que fazer algo do zero, assim. Né? Se não tivesse por exemplo, esse monitoramento dos commits no repositório, etc., através de ferramentas, se tivesse uma coisa ainda muito mais, sei lá, entre aspas, amadora, ou dependendo de
revisão presencial ou coisas do tipo, eu acho que teríamos Até as realmente muito ferramentas de mais automação, né? O dificuldade. GitLab CI a gente usa, o Continuous Integration. Então, assim, os processos para implementação do ponto de vista dos desenvolvedores já estavam lá. Então, do ponto de vista técnico, implementar a coisa, fazer acontecer, não teve muita diferença. O contato pessoal, realmente, é isso aí que a Lívia falou. E eles tentam mitigar com esse tipo de coisa, né? Ah, faz um fica virtual. Entendi. Não, eu agradeço muito aí as considerações de vocês. Já é aqui no Brasil 7h32 aqui para mim, estou bem além do tempo regulamentar, digamos assim. Para o Douglas lá, já é 00:32, é isso, Douglas? É isso aí, 00:32. Muito obrigado pela disposição aí de ficar com a gente. Só quem te conhece sabe que, que você fica sem problema mesmo, que você gosta muito de computação, de discutir. Isso é muito legal. A gente Exato. Então, aproveitar já agradecer também, enfim, é muito bacana esse convite. Eu acho que esse tipo de iniciativa, eu vejo que isso tem acontecido cada vez mais nas empresas de tecnologia no Brasil. Continua, é por aí. Obrigado, Lívia, um prazer aí conhecer, ouvir aí os seus depoimentos. É um Aprendi prazer bastante com também. você e é isso. Estamos aí, Agostinho. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço, Douglas, agradeço a Lívia também. Obrigada, Agostinho, pela oportunidade aí de a gente falar um pouquinho do nosso dia a dia, aprender um pouquinho, ensinar um pouquinho. Foi muito gostoso. Obrigada. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente hoje, mandou perguntas. Eu só faço eco aí aos depoimentos finais dele sobre a questão da pandemia. O que a Lívia falou de confiar um pouco mais no time é o que tem acontecido comigo também. Às vezes a gente tem algumas manias ou inseguranças do dia a dia. Será que eles vão realmente fazer tudo que eu pedi? Será que eles estão realmente empenhados? Mas o que eu tenho visto, sem sombra de dúvidas, estão. Isso é legal até para... Eu tenho certeza que quando a gente puder voltar para o trabalho no escritório, algumas coisas... talvez a gente vai até trabalhar melhor, porque certos medos eu acho que a gente deixou para trás. E tem essa questão aí dessas cerimônias, né, Douglas, que antes eram cerimônias, como eu vou dizer, extraoficiais, né, de tomar um cafezinho, conversar, e até por essa questão de estarmos mais isolados e separados agora, a gente também tem visto essa necessidade de oficializar algumas dessas cerimônias. Eu tenho feito até por sugestão da Glaze, que está aqui postando no YouTube, a Glaze que você conhece também, Douglas, lá do Departamento de Abraço para a Computação. Glaze aí. Ela tem feito com o time dela, e eu passei a fazer com o meu, o que ela chama de um weekly check-in, um weekly check-out. Então, no começo da semana, a gente tem uma conversa mais longa sobre o que cada um fez no final de semana, e na sexta-feira, como é que foi a semana, e o que pretende fazer durante o final de semana e tal. Acho que isso é legal para a gente manter um pouco dessa relação mais próxima que a gente tinha no Office, que agora não está tendo mais a oportunidade. Teve uma última pergunta aqui da Dália sobre outras metodologias ou outros frameworks, além do Scrum, né? Se ficarmos apenas dentro do mundo ágil aí. Acho que tem várias outras coisas. O pessoal usa muito, sei lá, Kanban, Lean, tem se falado muito disso, né? Kanban e Lean. Eu assisti uma trilha do TDC Florianópolis sobre Kanban e Lean, eu gostei muito. Eu quero estudar mais sobre o assunto, porque hoje eu sou tão ignorante sobre Lean, principalmente, quanto eu era sobre Scrum alguns anos atrás. Então, preciso me atualizar, aprender para poder falar mais sobre isso. Hoje eu não tenho condições de falar nada sobre isso, tá, Dália? Mas muito obrigado a todos. Obrigado mesmo, Douglas, Lívia, adorei a conversa. Poderia seguir mais uma hora aqui facilmente, mas todo mundo precisa trabalhar amanhã e descansar também. O Douglas precisa dormir, né, Douglas? Mas eu sabia, uma hora é pouco, cara. Mas, enfim, até importante. Eu acho que assim, é importante manter
esse limite, porque o pessoal depois também não vai conseguir acompanhar tudo, né? Sim, Então, sim. vai em pílulas, né? Sim, exato. Não, e podemos fazer outras vezes, né, Douglas? Espero que sim. Ah, vamos lá, cara, tamo aí. E com a Lívia Bora. também, de repente a gente consegue trazer outras pessoas e tal. Muito obrigado, então vamos encerrando aqui. Boa noite para todo mundo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.